Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano, dentro da nossa casa, para a gente preparar o ambiente para a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imutável. Nosso Serafim é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o espírito é o André Luiz. E a mensagem diz assim: privilégios cristãos. Manter suprema felicidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício do próximo. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino de Deus. Esperar quando os outros se desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio ao vozerio. Guardar a fé acima da tormenta das dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Então, meus irmãos, trouxe tantas frases, tantas palavras, que mostram nossa conduta no dia a dia, o que nós devemos
fazer no dia a dia, né? Não se desesperar, por mais que a situação seja muito complicada, se nós elevarmos o pensamento a Deus e lembrar dele, a gente vai ter a certeza de que estamos amparados, que vamos encontrar forças para vencer o obstáculo, porque todos os obstáculos são passageiros. Nós também estamos aqui de passagem. Então, a gente, no momento mais difícil, deve exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e a nossa resignação. Porque aquilo que nós passamos de dificuldade são necessárias ao nosso aprendizado e à nossa evolução e são ferramentas sagradas de aprendizado que o Pai nos encaminha, por pior que nos pareça no momento de aflição. Então, meus irmãos, amar sempre a mensagem do Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos exercitar, ainda que minimamente, essa mensagem de Jesus, com certeza, a cada dia, seremos espíritos melhores. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai por mais um dia que nos permitiu, por mais um dia que nos concedeu, por mais um dia que vencemos, mesmo que não tenhamos vencido as lutas, porque superamos mais um dia. As lutas estão aí para o nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, pelas lutas, obrigado, Senhor, pelas dificuldades, e obrigado, Pai, pelo amparo que todos nós recebemos, principalmente nesses momentos mais difíceis. Agradecer a Jesus, nosso Mestre e o nosso Médico, pela presença conosco, pelo ensinamento que nos deixou. Agradecer Padre Germano, toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, incansáveis mensageiros de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os ilumine e os abençoe sempre, cada vez mais. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra, para que ela traga para cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer na nossa fé, que vai nos trazer muitas das respostas que buscamos. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa irmã Regina vai nos trazer o estudo da noite. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Basta a gente querer, né? E Ele está. Eu trouxe um tema que é reflexão espírita sobre a responsabilidade de ser pai. Domingo agora é Dia dos Pais. A gente sempre fala, né? Dia do pai, dia da mãe, é todo dia, toda hora, mas já que existe uma data oficial, né, que a gente possa celebrar e comemorar. E, em função disso, eu vou falar um pouquinho o que a nossa doutrina, querida doutrina espírita, fala sobre essa questão do pai, né? Qual é a responsabilidade, quais são os deveres, como que ele deve amparar os filhos, de que forma. E lógico que não podia ser diferente, muita coisa tem a ver com o que o Giovanni falou na página de abertura, porque aqui a gente vai ver condutas, né? E condutas que trazem questões de perdão, né? De amparo, de bom ânimo, de perseverar em todos os momentos, porque a gente sabe que é na família que a gente evolui, ninguém está numa família ou num círculo de amigos por acaso, né? Aliás, nada é por acaso. Então, se a gente
está numa família, com filhos, consanguíneos ou não, é porque é necessário, porque em outras encarnações todos já estiveram juntos, né? Então a gente vai ver o que a nossa doutrina fala um pouquinho sobre isso, né? Reflexões espíritas sobre a responsabilidade de ser pai. Pais na Bíblia, eu trouxe aqui, vou trazer 3 exemplos, mas tem do Provérbio 20, capítulo 20, versículo 7, do livro bíblico dos Provérbios, que fala: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Porque quando a família se desafia para viver uma vida íntegra, né? O que é uma vida íntegra, né? O que vocês acham que possa ser uma vida íntegra? Alguém pode falar numa palavra? Oi? O que você falou, Ricardo? Porque quando a Bíblia, né, e os nossos livros falam em integridade, falam em tudo isso, né? Em amor, em honestidade, em lealdade, em indulgência, paciência, fala na verdade, né? Então, quando o homem ele é justo e tem essa vida íntegra, vamos entender homem aqui como família também, né? Os seus filhos são felizes, porque vivem num ambiente saudável, repleto de amor, repleto de compreensão, mas também de ensinamentos, de quando é preciso ser mais um pouco contundente, mas sempre com muito acolhimento, né, e com muito amor. Isso aqui é o importante. E aí, eu vou trazer aqui 3 homens da Bíblia, exemplos de pai, né? O primeiro é Abraão, e aí eu coloquei aqui no celular para poder ler. Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel e o homem que recebeu a promessa de Deus sobre a terra prometida, um lugar onde Deus o abençoaria para que ele prosperasse e se multiplicasse em muitas gerações. Está em Gênesis, capítulo 12, 1, 3. Por causa das promessas de Deus, Abraão e Sara, que era sua esposa, haviam de gerar um filho. O início dessa descendência poderosa de Abraão e sua família. O que só aconteceu quando Abraão e Sara já eram anciãos, já eram mais idosos. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Anos depois, porém, quando o menino já havia crescido, Deus pôs à prova a fé de Abraão, né? O que Deus pediu a Abraão? Alguém sabe? Matasse o filho, né? Ordenando-lhe que sacrificasse Isaac, o seu bem mais precioso. Quer dizer, ele passou tanto tempo para ter um filho, teve um filho já mais idoso, ele e Sara, e vem Deus e ordena que Abraão sacrificasse Isaac. Ainda assim, Abraão obedeceu a ordem prontamente, porque seu amor a Deus era maior do que seu amor pelo seu filho, embora ele o amasse muito. E considerando que Abraão confiava na provisão do Senhor, um anjo impediu que o ato se concretizasse e substituiu Isaac por um cordeiro. Né? Então Deus prometeu novamente a Abraão uma descendência que se multiplicaria como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. Por causa disso, Abraão representa não apenas o pai de Isaac, mas de toda a descendência do povo de Deus e da fé que cultivamos até hoje. Aí, características de Abraão: fiel, obediente, submisso e cheio de fé. Segundo exemplo, o pai humano do Salvador do mundo. Quem será? José. José, apesar das escrituras concederem poucos detalhes sobre a vida de José, o carpinteiro, podemos perceber nos poucos relatos descritos que certamente Jesus foi um dos pais de destaque da Bíblia. Quando Maria, que na ocasião ainda era noiva de José, engravidou, José poderia muito bem tê-la abandonado, reprová-la ou até mesmo envergonhá-la pelo fato dela ser uma mulher que ainda não havia casado, mas que já carregava um filho no ventre. Se hoje em dia isso já é desafiador, né? Já é
às vezes até um escândalo, uma traição. Imaginem naquela época. Porém, ao invés de expor Maria, o José procurou anular o casamento secretamente, a fim de preservar a reputação. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 19. Aliás, um diverso público tornaria o caso um escândalo, né? E colocaria Maria numa posição vulnerável e perigosa, mediante a sociedade da época, porque provavelmente ela ia ser morta, apedrejada e tudo mais. Então, após receber uma revelação do anjo do Senhor a respeito da gravidez através de um sonho, José obedeceu prontamente à oração de Deus, assumindo Maria e a responsabilidade de cuidar do Salvador. Também está em Mateus. A Bíblia relata em Mateus 1,19 que José era um homem justo e íntegro. Apesar de não ter sido pai biológico de Jesus, coube a José a responsabilidade de proteger, educar e cuidar do menino até a sua fase adulta. Então, o que a gente pode dizer de José? Corajoso, obediente a Deus, sábio, íntegro. E aí eu trago mais um que eu não conhecia, não sei se vocês ouviram falar, Mordecai. Mordecai adotou Esther, a rainha Esther. Era muito conhecida por sua bravura, sabedoria, seu ato de amor e salvação pelo seu povo. Como ela viveu em um período em que o povo de Israel estava sob julgo da Pérsia, Esther cresceu sendo criada pelo seu primo, Mordecai, na região de Suzã. Biologicamente, Esther era filha de Abiail, tio de Mordecai, que devido à morte dos pais da Esther, ele adotou-a como uma filha. Por causa disso, ele mereceu a confiança e a obediência de Esther, mesmo quando ela se tornou rainha Assuero, no Império Persa. Nesse ato de adoção, amor, cuidado, Mordecai não só se tornou um exemplo de pai, mas provou também que quando uma pessoa é acolhida e criada com atenção e zelo, pode se tornar alguém grandioso. E a rainha Esther que o diga. Características notáveis de Mordecai: compassivo, altruísta, auxiliador e zeloso. Então a gente pode dizer que são características que um verdadeiro pai que tem amor por ser pai, né? Que acredita na palavra de Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus, ele tem essas características. Então, que foi pai mais idoso, esse que assumiu a criação de Jesus, do Salvador, e Mordecai. Então, aqui a gente tem exemplos até de muitas famílias que adotam crianças, né, que pegam crianças na rua, que vão aos orfanatos, que fazem as adoções e que são verdadeiros pais mesmo, com muito amor, caridade, carinho, né, e sempre com essa fé em Jesus e em Deus. Então, eu resolvi trazer esses 3 exemplos de pai para mostrar realmente que habilidades, né, que características são importantes que cada pai tenha pelos seus filhos. Os pais, como bons cultivadores da moral, devem plantar no coração dos filhos a semente de tolerância e do bom entendimento. O pai é o canal que Deus se utiliza para entregar o espírito criado por ele para ser conduzido na viagem reencarnatória, né? Porque foi planejado lá em cima, né? No contratinho lá para reencarnar, que, né, o João vai ser meu filho, né? Eu sou José, João vai ser meu filho, porque em outras vidas a gente teve alguns problemas, então a mãe vai ser a Maria, a Joana, e a gente vai ter essa família e vai resgatar algumas questões de outras vidas. E também como a mãe, né, o pai tem que prestar contas a Deus do filho que lhe foi entregue para ser amparado, educado, protegido e amado na experiência da paternidade. Porque ninguém é pai e mãe, por acaso, tio, tia, avô, irmão, né? A gente, uma hora, vai ser cobrado por isso, né? E não basta criar os filhos, é preciso educá-los. Hoje isso é uma questão um pouco séria, né? Porque muitas famílias acham que é a escola que tem que educar. A escola tem que criar e a escola tem que educar. Mas o papel da escola é a educação acadêmica, né? Os professores aqui podem confirmar se eu estou falando o termo correto, né? Academicamente, é na escola que vai aprender a ler, a escrever, até a conviver,
né, com os outros, a respeitar também, a acolher. Mas há essa questão aí que muitos pais colocam seus filhos o dia inteiro no colégio e trabalham 24 horas por dia, às vezes, e pouco têm contato com seus filhos, né? Então, educar, né? O que é educar? Do latim educare, educere, que significa literalmente conduzir para fora, ou direcionar para fora. O significado do termo direcionar para fora era empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. Então, educar é um pouco por aí. É mostrar como é o mundo, a história do mundo, o que tem no mundo, né? Então, essa questão do que significa o educar. Esse direcionar para fora é a família, né? Também em conjunto com as instituições de ensino e com todos da família e com amigos, mostrar para aquela criança que está se desenvolvendo, que vai crescer, que vai virar um jovem, uma jovem adulta, o que se tem no mundo, né? O que é bom, o que não é, o que deve seguir ou não, são os valores, né? Que a gente vai aprendendo de acordo com o que a gente convive aí com a nossa família. O que representa a figura paterna? Em termos de sentimentos, em termos de condutas. O que vocês acham que representa a figura paterna? O que vocês acham que é importante no papel de um pai em relação ao filho? Dar exemplo da segurança, da honestidade, tudo isso. Ricardo, tudo isso e muito mais, né? Aí a gente vai ver, ó. Ser ativo na criação e educação dos filhos, está sendo presente, sempre presente, porque não é só papel da mulher, né? Porque antigamente, mas hoje ainda tem um pouco disso, a mulher fica em casa e o homem é o provedor, né? Então, a educação, cuidar da casa, era responsabilidade exclusiva da mulher. Hoje em dia já se divide, mas mesmo assim ainda tem muitas famílias em que a mulher tem que ficar em casa sim cuidando disso tudo, né? Ele deve passar também equilíbrio, segurança na materialidade, também, dividir também isso com a mulher, né? Ele é o ser que representa Deus no imaginário da criança. O pai é o super-herói, né? Ele representa a força, o poder, né? Então, muitas vezes, para a criança pequena, ele representa tudo isso, né? Essa força aí. E também é preciso que ele seja amigo, conselheiro, orientador. Isso também é papel do pai, né? Não é só papel da mãe, né? Então, isso é importante. E aí a gente traz algumas questões do livro dos Espíritos que fala justamente sobre essa questão do pai. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Vocês acham que é uma missão? E achando que é missão, é preciso ter a consciência do que essa missão representa, né? Qual é o papel do homem? Que missão é essa? O que ele deve fazer? Aí a resposta dos espíritos a Kardec. É sem contradita uma missão, não tem? É e ponto final. É ao mesmo tempo um dever muito grande. Envolve mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Ele é responsável por aquele filho eternamente, mesmo que cresça, né? Que vire um homem, mas é seu filho, é preciso ter amor, é preciso ser como Abraão, José, né? É cuidar, amar, educar, dar carinho, falar sobre Deus, Jesus, mostrar a importância, né? Do acolhimento, da caridade, do respeito, participar. Não tem aí um comercial antigo que fala, não basta ter pai, tem que participar, né? Tem que participar de tudo, né? E hoje eu acho que a gente vê um pouco mais isso, né? Até nas escolas, nas creches, muitas vezes os pais vão buscar os filhos, vão levar. Às vezes com a pandemia, então, muitos pais trabalham em home office,
e aí às vezes a mãe não, né? Aí fazem aquela dobradinha, aquela troca, enfim. Né? Deus colocou ainda na mesma pergunta o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela seara do bem, que o levem pelo caminho do bem, mostrando o que é o bem, né? Que é principalmente o amor. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, né, ao pai, a organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. O pai exerce importante papel na estruturação da personalidade dos filhos. O pai e a mãe representam os dois pilares sobre os quais a personalidade dos filhos vai se estruturar. Né? Então é importante que se tenha essa consciência, essa maturidade desse papel. E a gente vê tanta coisa por aí na sociedade onde pai e mãe, né, não tá nem aí. Eu tenho trabalhado como voluntária numa fundação em Vila de Cava, Nova Iguaçu. Hoje lotou, são 17 crianças. Crianças, na verdade lá era somente para crianças de 0 a 6 anos. Mas hoje chegaram mais 3 semana passada, 3 irmãos. São 17, inclusive uns 4 ou 5, ou até um pouco mais já passaram, já são pré-adolescentes, inclusive uma jovem adolescente de 16 anos. Então, essa coisa dos pais serem os pilares, a gente vê cada situação que você não acredita. Essa última, os pais, a mãe dos 3 e o marido dela, pai de 2, um de 11, um de 7 e um de 8. 2 meninos e uma menina. E eles vão para a rua catar coisas para reciclar, né? E aí eles moram lá para dentro de Austin, aí resolveram, normalmente ficam no centro de Nova Iguaçu, dormem pela rua com as crianças, e aí levantaram aí na semana passada e foram para a fila de um restaurante popular. Só que eu não sei, a gente não sabe o que aconteceu, se eles furaram a fila, arrumaram confusão, e os dois apanharam muito. O menino mais velho pegou os dois irmãos pela mão e saiu correndo. Foi parar na frente do Shop Top, em Nova Iguaçu. Uma senhora os pegou, levou para casa. No dia seguinte, levou ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, lógico, mandou lá para a fundação, né? Porque é tudo lotado. Então, as instituições de abrigo e acolhimento estão todas lotadas. Então, são pais que usam drogas, que deixam os filhos nas ruas. Então, todos que estão lá têm mais ou menos esse mesmo perfil. Né? E aonde é que está isso, né? Como pilar dessas crianças? Né? Então, e são crianças que você vê que são maltratadas, com problemas nos dentes, com problemas de saúde, tristes, já com traumas, né? E como que você trata tudo isso? Então, mas também tem muito isso. O juizado do Conselho Tutelar manda para lá e disseram que eles estavam no Hospital da Posse. Aí na terça-feira a gente ficou procurando e nada. Então, não sei se até hoje, quinta-feira, conseguiu se descobrir aí onde é que estão esses pais, né? A boa notícia é que alguns lá já estão em processo de adoção, né? Então, isso é muito, muito legal, que também tem muito isso. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho desgastante emocionalmente. Você vê tanta criança, tem um bebezinho lá de 4 meses que é uma coisa linda, o Renato. Chegou lá todo cheio de feridas também, mesmo assim. 3 irmãos abandonados, família do pai e da mãe, todo mundo usa drogas sem condição nenhuma de criar aquelas crianças, né? E é assim que está, né? E nesse dia que eu estava lá, uma assistente social e uma psicóloga do juizado esteve lá em visita mensal, que eles vão ver as crianças para saber como é que estão os processos, quem já está passando dia na casa dos possíveis pais adotivos, que pais já estão habilitados para começar, né, e tal. E aí também não tinham muitas informações dessas 3 crianças ainda, né, cujos pais a gente procurou e no Hospital da Posse não apareceu, não se sabe onde é que está. Então é isso, né? Os pais precisam, e isso eles vão voltar numa outra encarnação e com certeza vão ter que dar conta disso, né?
A questão 853 continua. Se uma criança resulta em um bom sujeito, malgrado mesmo com negligência dos pais, né, estes pais retiram algum fruto? E Deus é justo, é a resposta da espiritualidade. Vão, é o caso dessas famílias aí, né, desses pais, desse lugar que eu falei para vocês. Negligência, maus tratos, tudo. Explorar, né, bater, agredir, violentar, né? Então Deus é justo. É lógico que, inclusive, essas crianças também estão resgatando, né, com certeza, alguma coisa, né? Mas a gente não gosta de ver isso, ainda mais com criança, né? A gente gosta de ver assim, harmonia, amor, compreensão. Então o pai é isso, né? Aquela coisa, homem não pode chorar. Não, homem tem que chorar. Por que não pode chorar? Ser humano, abraçar, beijar, dizer que ama, enquanto está aqui, né? Seu pai, seu filho, faça o que puder por eles. Aí vamos para o Evangelho, capítulo 14, que é honra teu pai e tua mãe, item 9. O grande papel da humanidade é compreender que, enquanto produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Então, isso aí a gente não tem dúvida, né? A gente veio para progredir. Aí temos o livre-arbítrio. Temos que desenvolver o livre-arbítrio da melhor forma possível, trabalhar a nossa reforma íntima para a gente evoluir. Quando a gente desencarnar de novo, não ter tanta coisa aí para prestar conta, né? Cabe aos pais entender seu dever e dar aos filhos todo o amor e aproximar esse filho de Deus. Essa é a missão, amor e aproximar de Deus. Para que o mundo possa melhorar, para que essas crianças, esses jovens, possam ajudar outras pessoas, né? Para que a gente tenha menos violência, menos agressões, menos injustiças, né? O cuidado, a educação dada ajudará no aperfeiçoamento do seu bem-estar no futuro, né? Imagine que o futuro, essas crianças que eu estou falando, de 0 a 16 anos, terão nessa vida, né? Se forem acolhidas por alguma família que realmente dê muito amor, com paciência, com compreensão, com ajuda, porque são crianças que, sem sombra de dúvida, precisam de ajudas psicológicas, de tratamento para superar, né? Todas essas questões aí que ficam lá dentro da cabecinha. Ainda no capítulo 14. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, quando, né, desencarnar, o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Né? Isso aí é para a gente pensar. Tanto pais e mães que estão aqui. Se você desencarnasse hoje, o que você diria, né, para Deus, se Deus fosse até você, né, e te perguntasse, o que fizeste do filho que foi confiado à tua guarda? É algo para pensar. E se precisamos sempre melhorar, a hora de melhorar é agora, né? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado aqui vibrando no que não é bom, né? Tendo comportamentos que não são adequados à sociedade, principalmente para com o próximo, né? Tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Porque quando a criança é pequenininha, né, até a sua formação, ou até mesmo quando já está mais velho, a gente precisa orientar. A gente precisa dizer, esse caminho não é legal, não pode fazer isso. Né? Começar desde pequenininho. Arrume seus brinquedos, guarde, pegou, guardou, usou, não serve mais, joga fora. Cuide das suas coisas, respeite as pessoas, não brigue com seu coleguinha, peça desculpas, não faça de novo, né? Porque educar dá trabalho, principalmente quando os pequenininhos vão crescendo. Dá muito trabalho, então muitas vezes é mais fácil você dar um brinquedo, dar alguma coisa, não tem problema, não vai fazer mais, né? Então largar na mão de alguém, mas a gente vai ser cobrado, né? A nossa responsabilidade enquanto pai e mãe é muito grande. Ainda no item 9. Vós mesmos, assediados pelos remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa
falta. Porque quando a gente desencarna e vê, e o filho desencarnou e vê que está lá sofrendo no umbral, né, lá nas trevas ou em qualquer lugar, a gente ama aquele filho, aquela filha. Então a gente vai suplicar, né, para reencarnar de novo, para que possa melhorar, né, para que a gente possa dar mais amor, retribuir e cuidar como a gente não cuidou numa outra encarnação. E Deus é tão bom e justo que Ele perdoa e dá novas oportunidades. Aí a gente vem, esquece, ou melhora um pouquinho, ou derrama o leite todo de novo, né? Continua fazendo bobagem, ainda no capítulo. Desde pequena a criança manifesta instintos bons ou maus. Traz da sua existência anterior. Temos milhões de vidas atrás, né? A estudá-los, os pais devem aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então é importante já desde pequenininho observar quais são as tendências, ensinar, né, com carinho, com educação, sem violência, mas sendo firme, né, contundente. Vai ficar de castigo, senta, vai pensar no que você fez. Não pode fazer isso com coleguinha. Já falei que tem que guardar o brinquedo, ou quando cresce mais, não pode ser dessa forma, nem da outra. Então é importante perceber, porque muitos pais não querem perceber, alguns percebem, mas não querem ter trabalho, né, de ter que torcer ali a situação para resolver, e largam aí por aí, né, e aí se tornam aí crianças amargas, mais tristes, revoltadas, tendendo para um caminho que não é bom, né? Que não é o caminho do amor, da caridade, da ajuda, da evolução, do crescimento e os males do mundo, né? Egoísmo e orgulho. Isso aí a gente não precisa nem comentar. Os pais devem aos menores indícios desses vícios combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. É importante perceber, né? E cortar, como se diz aí, o mal pela raiz, né? Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, mais tarde vão sofrer com a ingratidão, porque a gente vai ficar velho, os filhos não vão querer cuidar da gente, porque são egoístas e ingratos, a gente não vê isso lá na frente, quando eram crianças, e vão largar a gente por aí, né? Em qualquer lugar, ou vão abandonar, ou vão levar tudo que tiver de material, ou vão jogar num asilo, ou vão deixar numa casa sozinho, ou até definhar, até desencarnar. Então, a gente precisa também entender, ter essa estratégia, essa inteligência, que eu tenho que educá-lo para ele ser bom, altruísta, alegre, gentil, humilde, amoroso, sendo firme também, para que ele possa dizer não na hora certa, para que ele possa evoluir, para que ele tenha educação, para que ele tenha maturidade, para que ele forme a família dele, para que ele siga o que ele quer fazer, mas que nunca deixe de nos amar, né? Honrar nosso pai e nossa mãe, porque nosso pai e nossa mãe nos teve e nos criou. Então, quando os pais ficam velhos, não é obrigação, é nosso dever cuidar deles, até o último momento. Os pais devem ter consciência de que fizeram tudo para o adiantamento moral dos seus filhos, mesmo que os filhos declinem, falhem de alguma maneira. Mas se você tem a consciência que você fez o melhor, que você deu a melhor educação, que você acolheu, que você amou, que você apoiou em todos os momentos, que você esteve ali em todas as situações, boas ou não, né? Então é preciso ter essa consciência, mesmo que não se tenha o que se fazer. Se não houve êxito, não deve se culpar e devem ter a consciência tranquila. Mas para ter a consciência tranquila, tem que ter feito realmente o possível e o impossível para que os filhos fossem para a seara do bem e do amor. Né? Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que trata apenas de um retardamento, que concedido-lhes será concluir noutra existência, numa outra encarnação, concluir essa obra começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Quantas vezes o filho ingrato veio como
marido, ou a filha veio como esposa, ou como irmão, né? Veio, né, de uma outra forma para aquele pai, para aquela mãe e vice-versa. Nossos filhos são espíritos que já viveram antes e que chegam agora até nós, para que por meio do exemplo, do afeto, da compreensão, possamos guiá-los em um novo patamar evolutivo. É lógico que a gente também está galgando patamares evolutivos. A gente vem, estuda, lê, a gente já entende algumas coisas, temos muito que aprender ainda, mas a gente já tem compreensão para entender isso daqui. Que nós também somos espíritos como eles e todo mundo evolui junto. A família, né, como a gente sabe, eu já disse e a gente sempre ouve, é o melhor lugar para você evoluir, né? É a melhor escola para se praticar o amor, a caridade, a indulgência, a paciência, né? O instrumento para essa missão é o amor, principalmente o amor, né? O amor do pai para o filho, da mãe para o filho, enfim. Era isso que eu trouxe para a gente hoje, já que domingo é dia dos pais. Quem é pai aqui? Muito bom. Não é não? Então, eu desejo que o domingo seja de alegria, de muito amor, e que alguma coisa tenha feito sentido aqui para vocês sobre essa conversa de hoje. E aí, como sempre, em cima da hora, por volta do final da tarde, Ricardo, você tem uma música bem bonita que fale sobre os pais? E o Ricardo vai cantar para a gente aí. Teu olhar de ternura e o abraço que traz proteção, teu jeito de me olhar com brandura e a firmeza ao chamar a atenção, ensinando os caminhos da vida, procurando nos dar direção, festejando a tarefa cumprida e outras vezes estendendo sua mão. Meu Pai, amo você, és meu mundo, meu tudo, meu mundo, meu chão. Meu Pai, amo você, és o orgulho que trago no fundo do meu coração. Meu Pai, amo você, és o meu mundo, meu tudo, meu mundo, meu chão. Meu Pai, amo você, és o exemplo que trago no fundo do meu coração. Errei a letra 2 vezes. O nome dessa música, gente, é Meu Pai Ama Você. Vou mandar para todo mundo agora na sexta, no sábado, no
Bom, fechando aqui a mensagem da Regina, tem uma frase de um sujeito até bem conhecido no mundo corporativo, chama Max Gehringer. E ele sempre repete isso. Não eduque seu filho para ser rico, eduque para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Então é uma missão para todos nós, né? Demonstrar ao nosso filho as coisas têm valor e as pessoas têm valor, as pessoas não têm preço. Obrigado, Regina, pelo tema. Aos nossos irmãos que vão assistir a palestra, que Deus abençoe e continue no lar, no coração de todos vocês.